A sabedoria popular já diz que a saúde vem da alimentação. Afinal, não é possível ter uma vida saudável sem uma dieta balanceada, rica em nutrientes. Para saber mais detalhes sobre os cuidados com a alimentação, nós vamos conversar hoje com a nutricionista funcional Andréa Bessa. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar então com uma pergunta básica, mas também muito importante. O que é a dieta balanceada e por que ela é tão importante para a saúde? A dieta balanceada ela tem que ser composta de vários horários alimentares, como também de os grupos alimentares estarem presentes. Então as pessoas muitas vezes comem de forma saudável, alimentos saudáveis, mas nas refeições, almoço e janta, não tem os grupos alimentares para ter, todos os grupos alimentares para ter um balanço alimentar, daquela montagem daquele prato. Às vezes comem fruta, mas comem demasia, não fazem controle da porção. Então, nós temos que ter ingesta de frutas ao longo do dia, mas não muitas frutas no mesmo horário, um equilíbrio de carboidrato, leguminosas, proteína e hortaliças no prato do almoço e janta, que muitas vezes hoje a família brasileira esquece de fazer a janta e deixa lá realmente ou arroz com proteína, um carboidrato e uma proteína, esquece de botar uma hortaliça na janta. Então, esses detalhes são realmente importantes para uma alimentação balanceada. Qual a quantidade de calorias que uma pessoa deve consumir por dia? Esse número tem relação, por exemplo, com as necessidades específicas de cada pessoa? Sim, tem relação com as necessidades específicas e eu como nutricionista, eu não gosto muito de falar só sobre calorias, A gente tem que ter o tamanho da porção ideal para o paciente, mas essa porção, essa caloria, ela tem que estar relacionada com os nutrientes, porque são esses que ativam o metabolismo. Quanto aos carboidratos, que muitas vezes são apontados como os vilões da dieta, Existem os carboidratos que devem ser evitados, mas também existem aqueles que podem ser consumidos? Existe sim. Os carboidratos refinados, eles são vilões porque eles não carregam nutrientes para ativar esse metabolismo. Já os integrais têm ali realmente fibras, têm nutrientes que nos auxiliam. E também existem os carboidratos de baixo índice glicêmico. Mas um detalhe que eu sempre falo para o paciente, não adianta nós comermos carboidratos de baixo índice glicêmico e não cuidar também da quantidade da porção desse carboidrato. Quais são os carboidratos de baixo índice glicêmico? As frutas mais cítricas, como também a batata doce, os tubérculos, eles têm bastante fibra, então eles nos auxiliam bastante, mas sempre vou falar para o paciente, não adianta achar que eles são milagrosos. A composição nutricional deste prato, tem que estar bem composta para que esse carboidrato tu consigas fazer uma porção ideal e também ter nutrientes dos outros grupos alimentares favorecendo todo o processo no metabolismo. Para aquelas pessoas que querem perder peso, quais são os alimentos mais indicados para que elas consigam atingir esse objetivo, mas também sem deixar a dieta saudável, a saúde de lado? Então, aí entra a individualidade do paciente, Eu pego pacientes com grau de sobrepeso e obesidade e vai depender do que levou esse paciente a este grau de sobrepeso e obesidade. Então, é um conjunto de fatores, porque a gente tem alergias alimentares, intolerâncias alimentares, doenças autoimunes, sedentarismo devido a uma artrose. Então, eu tenho que saber realmente tudo que está associado a esta vida, a essa rotina desse paciente, a patologia, para poder direcionar esse processo do emagrecimento. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por isso que é importante buscar a ajuda de um nutricionista. Sim, perfeito, A individualização deste tratamento. Eu tenho pacientes que têm insônia, então essa insônia realmente vai alterar hormônios e a alteração desse hormônio vai trazer um sistema crônico inflamatório. Então a gente tem que ajustar essa questão da insônia. Ajustando a questão de insônia, o paciente muitas vezes perde peso sim, e daí associando a outros fatores da alimentação. Além da alimentação, a hidratação, beber água também é importante para a saúde e também para ajudar a perder peso? Sim, a água ela está em vários fatores do nosso metabolismo, em todos os processos aí, ela é super importante sim para a hidratação, para a questão articular, para a questão da ativação desse metabolismo, só que tem pacientes que têm problemas cardiovasculares e para esses a gente tem que fazer aí, então uma questão de quantidade de água dia bem individualizada.
Existem alguns horários mais específicos que se pode beber água e alguns que é bom evitar, por exemplo, durante as refeições? Sim, durante as refeições eu indico que o paciente não utilize a ingesta não só da água, mas não de nenhum outro tipo de líquido, né? E sim, de intervalos de 30 minutos e 40 minutos, né? Depois ou antes do almoço ali, dar esse intervalo, fazer a ingesta de água aos goles nos intervalos das refeições. Então, entre o café da manhã e o lanche da manhã, do lanche da manhã para o almoço, neste sentido. Além da alimentação, da hidratação, né, a gente sabe que uma vida saudável ela também requer exercícios físicos. Mas qual a melhor relação, como é que é importante relacionar a alimentação com o exercício físico? Existem alguns alimentos mais indicados para quem pratica atividade física, por exemplo? Sim, acabamos fazendo um direcionamento não só pela atividade física, mas também pela rotina desse paciente. Então, tem que associar todos esses fatores, né? Mas existem alimentos que favorecem mais um ganho de massa magra, né? Então, a gente vai direcionando conforme até o tipo de atividade física que esse paciente pratica, tá? A Organização Mundial de Saúde indica, orienta que o paciente faça 2 vezes na semana o fortalecimento muscular e 3 vezes na semana a parte aeróbica. Mas tem pacientes que fazem só aeróbico, tem pacientes que fazem só a parte muscular, tem pacientes que fazem muito mais do que esses 5 dias na semana, então realmente tem que ser individualizado. Quem faz atividade física necessariamente precisa recorrer à suplementação ou apenas com uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, é possível ter um bom resultado? Eu vejo ótimos resultados com a alimentação. Depende muito da situação do paciente. Se eu tenho um paciente que tem uma artrite, uma artrose, eu vou dar as suplementações para que ele tenha mais conforto nessa atividade física. Se o paciente é atleta, aí ele tem que procurar uma nutricionista clínica funcional esportiva para poder direcionar esse atleta para essa atividade esportiva. Tá? Então, existe hoje muito essa questão. Quem pratica atividade física querer ter posturas que nem atleta, usar suplementações que nem atleta, uma alimentação que nem atleta. Nem sempre a gente precisa desse suporte todo de suplementação. Bom, agradeço. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a sua participação no nosso programa. Obrigada. E o programa Saúde em Destaque fica por aqui. Nós voltamos em breve com novos assuntos. Até lá!